Olá, queridos! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um e todos. No dia de hoje, segunda-feira, exatamente, a semana está apenas começando e nós já estamos aqui para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Estamos começando agora mais um programa Pare e Pense. Pare e Pense. Exatamente. Nós estamos aqui para, primeiro, pensar nos benefícios que o Senhor nos tem feito. São tantos e inumeráveis os benefícios, mas vale a pena nos lembrar de um dos maiores benefícios e milagres que Deus tem nos concedido, é a salvação em Cristo Jesus, sem a qual nós não teríamos jamais qualquer perspectiva de vida, qualquer esperança de um dia podermos morar com o Senhor na glória. De forma que nós estamos verdadeiramente agradecidos ao Senhor por tudo quanto só Ele sabe e pode fazer em nosso favor. Estamos deveras felizes porque estamos respirando o fôlego da vida. Temos oxigênio em nosso organismo, de forma que nós podemos testemunhar das maravilhas do Senhor em mais um dia tão lindo e tão maravilhoso. Dia primaveril, aqui na Grande Boston, na Nova Inglaterra, simplesmente maravilhoso, singular. Pois bem, queridos, estamos, como disse, começando o nosso programa Pare e Pense. E eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração no dia de hoje. É importante pensarmos que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, tem realmente feito coisas extraordinárias em nosso favor. Uma delas é o crescimento espiritual, com o objetivo de alcançarmos a maturidade. Esse é o tema de Pare e Pense de hoje. Pois bem, este que vos fala, Pastor Wellington Silva, fundador-presidente de Hammer of God International Church and Ministries, a Church Without Walls, uma igreja sem paredes, que chega aí no aconchego do seu lar, no conforto do seu sofá, no seu quarto, na sua casa, no seu automóvel, onde quer que você esteja, para trazer uma palavra de fé, de esperança, amor e confiança em Deus. Nosso objetivo sempre foi, é e será transmitir a palavra de Deus em sua essência. Não estamos aqui mera e simplesmente para expressar o que pensamos, mas expressar o que a Bíblia nos ensina. Traduzir em palavras simples e objetivas textos tão lindos e maravilhosos que nos ensinam a viver melhor, que nos ensinam a um padrão de vida de excelência que verdadeiramente exalta e glorifica o nome do Senhor. Pois bem, nós vamos direto ao nosso assunto de hoje, porque o tempo corre e há tantas coisas a fazer. Seguimos escrevendo livros, nosso livro Adestrando a Mente de um Vencedor já está em São Paulo. Daqui a pouquinho nós teremos ele em formato de papel, não será um e-book, não é? Vai ser em formato de papel, uma versão printada, né, impressa, para que você possa degustar tudo aquilo que Deus tem compartilhado ao meu coração para traduzir as palavras dentro deste tema, adestrando a mente de um vencedor. Pois bem, queridos, nós, como dissemos, vamos falar sobre maturidade. Maturidade. Afinal de contas, como você descreveria um cristão maduro? Você é um cristão maduro? Você sabe o que significa realmente ter maturidade e ser maduro? Honestamente, esse termo parece um tanto quanto subjetivo. Muitas pessoas dizem, a maturidade é muito subjetiva, há muitas maneiras de interpretar a maturidade, há muitas maneiras de ensinar sobre maturidade. Eu concordo. O que uma pessoa considera madura, para outra pode não ser maturidade. Outra pessoa pode simplesmente dizer, não, eu não considero isso como conceito de maturidade. No entanto, a Bíblia nos dá diretrizes para a maturidade espiritual. Primeiro,
Deus nos chama à maturidade. É importante a gente observar isso, porque ninguém mais do que Deus tem interesse que seus filhos cresçam, amadureçam, sejam maduros, firmes na fé e no servir a Ele. Até que todos alcancemos a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus e amadureçamos ou amadureçamos, atingindo toda a medida da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, 13, na versão NVI. Já na versão Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana, nós temos o seguinte tema, o texto: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A palavra grega traduzida para maduro ou amadurecer em Efésios 4:13 é teleios ou teleios, como seja a expressão, seja como for a forma de pronúncia da palavra. O importante é saber que ela significa ser completo, perfeito, levado ao fim, de maior idade. A maturidade espiritual é o objetivo de Deus para nós, portanto. Em seguida, a nossa maturidade é tão importante para Deus que Ele permite que provações em nossas vidas aumentem a nossa fé. Que coisa tremenda! Pastor, por que eu estou passando por provação? Por que eu estou passando por privação? Por que eu sou tão testado todos os dias? Veja o que Tiago diz na sua epístola, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Considerem pura alegria, meus irmãos e irmãs, sempre que enfrentarem provações. É importante a gente observar que essa versão é a mais correta, coerente, porque a versão que diz tentações realmente fica um pouco fora de contexto. Mas por que provações e tentações aparecem em versões diferentes? Simplesmente porque a palavra para tentações ou provações é peirasmos, é a mesma palavra no grego. Pois bem, sempre que enfrentarem provações de vários tipos, porque sabem que a provação de sua fé produz perseverança, que a perseverança termine seu trabalho para que você seja maduro e completo, sem faltar em nada ou sem faltar nada. Tiago 1, 3 e 4. Se nossa maturidade é importante para Deus, talvez devamos levá-la mais a sério. E é fato. Quantos de nós desconsidera a necessidade de trabalhar o homem interior, de trabalhar a maturidade cristã, de apresentarmos-nos diante das pessoas como pessoas sóbrias, equilibradas, maduras? É fato. Mas como podemos saber se estamos crescendo espiritualmente? Aí que está o segredo. O segredo para amadurecermos está intrinsecamente relacionado ao crescimento espiritual. Como saber se um cristão é maduro ou precisa amadurecer? A Bíblia nos dá muitas marcas de um crente em crescimento e de um crente maduro, como perseverança e fruto espiritual. Pelo fruto se conhece a árvore. Claro que quando você identifica uma pessoa cujos frutos são verdadeiramente dignos de aplausos, dignos de quem realmente arrependeu-se de todos os seus pecados, obviamente você entende que essa pessoa está crescendo dia após dia, e a maturidade é uma consequência do seu crescimento espiritual em Deus, do seu crescimento e conhecimento na palavra de Deus. Pois bem, mas a Bíblia menciona especificamente 7 características relacionadas à palavra grega teleios. A palavra grega teleios. Então nós vamos falar de maturidade sob a perspectiva da palavra grega teleios. Perfeito, maduro, né? Alcançando o fim. Então vamos lá. Um cristão maduro reconhece a diferença entre certo e errado e faz o que é certo. Porque às vezes as pessoas sabem até distinguir o que é certo do que é errado. Entretanto, acabam cometendo erro porque não possuem um nível de maturidade suficiente para se posicionar diante daquilo que é errado, diante daquilo que não glorifica a Deus. Então, um cristão maduro reconhece
a diferença entre certo e errado e faz o que é certo. Hebreus capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Vou repetir. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. A palavra perfeito aqui é teleios. Teleios. Ou seja, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Veja bem que a partir do momento que você recebe um alimento sólido, significa dizer que você cresceu. Você não dá uma feijoada para um bebê. Você não dá um mocotó para uma criança de até 2, 3, 4, 5 anos. Não. Você serve uma comida mais leve, própria para a idade, pertinente à idade daquela criança ou do bebê. Agora, o alimento sólido só é oferecido para quem cresceu, para quem está em crescimento, para quem está verdadeiramente se exercitando para que o seu crescimento seja uniforme, saudável. À medida que nós vamos crescendo, Deus vai nos dando outros tipos de alimentos que servem, que contribuem para a nossa maturidade. E então o escritor aos Hebreus está dizendo que o mantimento sólido é exatamente para quem é perfeito, ou para aquele que alcançou o teleios, essa perfeição sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista espiritual, os quais, em razão do costume, ou seja, do hábito, do hábito de se exercitarem na fé, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Nosso discernimento acerca do bem e do mal, no aspecto espiritual, depende determinantemente do quê? Depende do nosso grau de conhecimento, nosso nível de conhecimento da palavra de Deus e do nosso nível de relacionamento com o Pai Celestial. Se nós não nos relacionamos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, obviamente que comprometemos a nossa maturidade. Nossa maturidade está completamente comprometida. É preciso sim entender que para termos um grau de maturidade em nível que agrade a Deus, nós temos sim que ter o alimento sólido, que só é oferecido para aqueles que são perfeitos. Segundo, um cristão maduro não é facilmente influenciado por falsos ensinos. Efésios 4, 13 a 16 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ao homem teleios, outra vez a palavra teleios, perfeito, perfeição, plenitude, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios capítulo 4, versículos 13 a 16. Tão fundamentada na verdade da palavra de Deus, ela rapidamente reconhece a falsidade. Ou seja, a pessoa que fundamenta-se na palavra, a pessoa que estrutura-se na palavra, é uma pessoa madura. É uma pessoa que entende que não é qualquer coisa que ela ouve que ela absorve e toma como verdade. Aliás, nós às vezes cometemos gafes, cometemos alguns equívocos em relação a transmitir certas ideias que ouvimos e depois acabamos entendendo ou descobrindo, por meio de pesquisa ou por meio de novas informações, que aquela informação que nós até então estamos transmitindo, estamos ensinando, não era tão correta assim. Precisava passar por um crivo, precisava passar por uma revisão para que o conceito pudesse ser revisto, e não só revisto, revisado.
É importante isso. E, pois bem, quando a gente fala de cristão maduro, a gente observa que o cristão verdadeiramente maduro, desculpe-me, ele não se deixa levar por falsos ensinos. E o que mais estamos vendo em nossos dias são as heresias, ou a disseminação das heresias, que se espalham como mato, que se espalham como praga, que se espalham como a Covid-19. Você, de repente, nem sabe de onde veio o negócio, pega aquilo como verdade, toma aquilo como verdade e sai oferecendo aquilo para as pessoas e acaba envenenando as pessoas e fazendo com que a fé das pessoas fique completamente comprometida por causa daquele tipo de informação, ou por causa daquele ensino que você transmitiu, que até transmitiu com sinceridade, muitas vezes. Muitas vezes as pessoas transmitem aquilo que pensam, aquilo que concluem, porque ouviram dizer ao certo personagem, né, que exerce protagonismo, influência sobre a vida das pessoas, afirmou que era aquilo, mas você não foi conferir, não fez o trabalho dos crentes bereanos. Lá em Bereia, em Atos dos Apóstolos, os crentes bereanos estavam ouvindo, era Paulo, querido. Mas peraí, vamos conferir para ver se o que ele está dizendo condiz com aquilo que está escrito. Tem base, tem fundamento com aquilo que está escrito. É fundamental que o cristão maduro examine dia após dia todas as coisas que ouve, todas as coisas que observa, todas as coisas que lê. Para quê? Para que ele não seja levado por vento de doutrina e, pior, transmita heresia como se fosse expressão da verdade ou como se fosse a própria verdade. É importante isso para a sua edificação em amor. O cristão que verdadeiramente observa aquilo que estão ensinando, aquilo que estão dizendo e interpreta coerentemente a Bíblia pela própria Bíblia, porque a Bíblia, a regra áurea da hermenêutica é a Bíblia interpreta-se a si mesma. Então você pega os textos paralelos e observa exatamente que aquilo que estão ensinando, se aquilo que estão falando é de fato fundamentado nas Sagradas Escrituras. Amém? Pois bem, terceiro lugar, um cristão maduro, ele é enraizado em amor, para a sua edificação em amor. Observe que o texto que lemos de Efésios 4:13-16 fala que antes, seguindo a verdade em amor, né, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, você tem que estar ligado em Deus em amor, enraizado em amor, para que você verdadeiramente tenha um crescimento saudável, sadio. Um cristão que não conhece o que é amor, não sabe distinguir o que é amor ágape, amor filos, ou amor storges, ou amor eros, não é? Que são as 4 acepções da palavra grega para amor. Então você tem amor, exatamente para amor. Então você tem que entender que quando a gente recebe a Cristo em nosso coração, abre a porta da nossa vida para que Cristo habite em nós, nós temos que, a partir daí, não somente mudar de hábitos, mas aprender o verdadeiro significado do amor na vida cristã. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Um dos maiores problemas dentro da igreja é exatamente a falta de entendimento quanto ao que significa amor. O amor, ele não se ensoberbece. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor é lindo. O amor é maravilhoso. Quando Paulo fala na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, sobre o amor, ele o faz com uma riqueza, tremenda, com tanta propriedade, que é um texto que mesmo aqueles que não seguem a Cristo, valem-se dele para falar sobre amor, para comunicar amor, para expressar amor. Amor de Deus. Esse então, o amor ágape, é incomparável, é singular, é poderoso, é maravilhoso. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores. Amor. O crente maduro, ele está enraizado no amor de Deus, fundamentado no amor de Deus, edificado no amor de Deus. Ele entende que uma vida cristã que não expressa amor está completamente incompatível com os padrões neotestamentários ou com os padrões veterotestamentários e neotestamentários, já que a Bíblia inteira ensina a amar, ensina o significado do amor, ensina como Deus verdadeiramente ama o homem feito sua imagem e semelhança. Pois bem, um cristão maduro serve a igreja. Um cristão não pode desenvolver todo o seu potencial além de uma conexão vital com uma igreja local. Não é possível. Para que você realmente desenvolva o seu potencial, é preciso estar conectado com uma igreja local. Você precisa ser membro de uma igreja. Ele deve encontrar seu lugar de serviço e encorajamento mútuos. Quando você serve a uma igreja, quando você tem um propósito numa igreja local, você vê que o seu trabalho tem resultados, tem frutos. E é isso que a gente faz. Eu, por exemplo, embora tenha meu próprio ministério de evangelismo e missões, conferências, cruzadas, escolas bíblicas, estou ligado a uma igreja americana, New Beginnings 88 International Free Church. Além de estar conectado a uma igreja americana, a qual tenho servido nos últimos 12 anos, é importante você também ver se em seu entorno há igrejas às quais você pode ajudar, pode contribuir, pode abençoar. Porque um cristão maduro, ele tem uma visão ampla do reino de Deus. Ele não fica confinado entre quatro paredes, achando que simplesmente aquele é o reino de Deus. O seu mundo é o reino de Deus. Não, o meu mundo não é o reino de Deus. O reino de Deus é muito mais abrangente, é muito mais amplo do que aquilo que eu possa conceber, do que aquilo que eu possa imaginar. Então é importante que a gente entenda que Deus verdadeiramente tem prazer em nos ajudar, tem prazer em nos abençoar. Mas é preciso que nós entendamos que ser maduro é servir ao corpo de Cristo, é servir ao reino de Deus, é servir à obra de Deus, é servir ao Senhor Deus Todo-Poderoso, é servir aos santos. Isso é maturidade. Em quinto lugar, um cristão maduro vive com uma perspectiva de vida eterna. Filipenses 3, versos 13 a 15, ou versículos 13 a 15, diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Vamos repetir esse texto, que é um texto muito importante e bastante conhecido do povo de Deus. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, teleios, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Aleluia. Que coisa tremenda. Esse é um texto que expressa a maturidade de Paulo, que retrata a visão de Paulo. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Espera aí. Se Paulo diz que vai fazer uma coisa, e logo em seguida ele começa a explicar que coisa é essa, você depara-se com... Não, peraí, não é uma coisa só sobre uma coisa só que Paulo está falando. Paulo está falando sobre três coisas. Na verdade, Paulo está falando de uma só coisa com três dimensões. A visão tridimensional de Paulo em relação à carreira cristã é perfeita. Veja o que ele diz. A primeira coisa que ele faz, não é?
que está dentro de uma só coisa, é como se você botasse 3 unidades dentro de um conjunto, e você tem um conjunto. Ou como você tivesse uma visão tridimensional de uma imagem, de uma figura. Pois bem, mas é uma só figura. Assim Paulo está expressando, retratando a sua visão tridimensional em relação à vida cristã, à carreira cristã, à jornada cristã. Ele diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Essa é a primeira coisa. Um cristão maduro, ele não fica remoendo coisas que não edificam, coisas do passado. Se eu tenho que me lembrar de algo sobre o passado, esse algo tem que ser para me empurrar para frente, me impulsionar a servir mais a Deus, me impulsionar a glorificar a Deus, porque aquilo que aconteceu no passado, aconteceu ontem, que glorificou a Deus, isso deve ser lembrado. Aquilo que entristeceu a mim, entristeceu a Deus, não deve ser lembrado. Esqueça. Esqueça, é o que Paulo está dizendo. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Tudo aquilo que me fizeram, tudo aquilo que me machucou, tudo aquilo que me maltratou, tudo aquilo que me prejudicou, ou tudo aquilo que eu também fiz e que prejudicou as pessoas, que Deus me perdoe. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e possa me ajudar para que essas coisas que eu tenha feito, que não deveriam ter sido feitas, essas coisas sejam esquecidas, deletadas, lançadas no mar do esquecimento. Então ele diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Essa é a primeira compreensão nessa tridimensional visão de Paulo a respeito da carreira cristã. Ele diz, avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, as coisas que estavam atrás, que ficaram para trás devem ficar para não impedir que eu veja o que está à minha frente, para eu não perder meu alvo, não perder meu foco. O maior problema do crescimento espiritual é que quando você se atém ao passado, se prende às coisas pequenas do passado, ou qualquer que seja a situação do passado, você deixa de crescer, porque você é incapaz de observar, de enxergar aquilo que está à sua frente. E o propósito de Deus não é que eu e você verdadeiramente fiquemos aí estagnados, parados, sem que experimentemos aquilo que Ele tem para nós hoje, no presente, e muito mais no futuro. Então Paulo diz assim, olha, o primeiro aspecto dessa tridimensional visão que eu tenho, que eu compreendo a respeito da vida cristã, é que eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu preciso manter o foco. Eu preciso observar de perto o que é que Deus tem para a minha vida, porque o meu crescimento espiritual não pode ficar prejudicado com aquilo que aconteceu ontem ou com aquilo que, seja bom ou ruim, aconteceu. O importante é que eu siga em frente, siga adiante, não fique em estado de êxtase, de perplexidade, mas que eu compreenda que Deus quer que eu avance. Avançando para as que estão diante de mim, ele diz, prossigo para o alvo. Veja que há várias coisas diante de Paulo. Coisas essas que ele vai ter que priorizar. Por quê? Só tem um alvo. O alvo é um só. As coisas que ele visualiza têm que contribuir ou devem contribuir para que ele alcance o alvo. São como ferramentas que você utiliza para consertar o motor de um veículo. São várias as ferramentas, mas você tem um alvo. O alvo é fixar o motor, consertar o motor que deu uma pane. Mas você tem várias ferramentas. Paulo está nos ensinando assim, olha, tem muitas coisas diante de mim. Tem muitas coisas, avanço para as que estão diante de mim. Tem muitas coisas diante de mim e eu preciso selecionar o que é preponderante, o que é importante, o que é fundamental, para eu não perder o alvo. Ele diz, avançando para as que estão diante de mim. Você parou na vida cristã? Você está estagnado na vida cristã? Você parou de crescer? Você precisa de teleios, maturidade, crescimento espiritual, para que esse teleios, essa maturidade seja realmente uma realidade na sua vida, querido. Não pare de crescer, não pare de amadurecer. Você precisa entender o conceito de teleios para a sua própria vida, para o seu próprio benefício, para o seu próprio crescimento, para a sua própria maturidade.
Ele diz, prossigo para o alvo. E que alvo é esse? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que alcançar esse alvo. Nós não somos perfeitos no que diz respeito à perfeição absoluta de Deus. O teleios, que fala de perfeição, fala de plenitude, fala de aperfeiçoamento, fala de maturidade, dentro do conceito no qual nós estamos inseridos, dentro do contexto no qual nós estamos inseridos e vivemos e vivenciamos. Então esse teleios aqui é importante a gente observar que nos empurra para seguirmos em busca do nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. A nossa meta é Cristo. O nosso objetivo é Cristo. Enquanto nós não chegarmos na eternidade para estarmos com Cristo, tudo aqui é efêmero, tudo aqui é passageiro e tudo aqui nos serve meramente como elementos, ferramentas, instrumentos que nos leva a conquistar o alvo. Pois bem, a realidade do crente espiritual e do eterno impulsiona a sua vida. Ou a realidade do espiritual e do eterno impulsiona a nossa vida. Assim como impulsionava a vida de Paulo. Ele intencionalmente se esforça para o crescimento espiritual contínuo porque sabe que esta vida é temporária. Eu prossigo para o alvo. Você acha que eu vou ficar aqui pensando meramente, tem pessoas que são tomadas por uma obsessão material de uma forma tão forte que se esquecem do espiritual. Quando a Bíblia diz, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos fixar o nosso alvo nas coisas terrenas, nas coisas que por aqui ficam, nas coisas que por aqui terminarão, acabarão. Nosso alvo é Cristo, nosso alvo é o céu, nosso alvo é a vida eterna. E por estas coisas nós temos que lutar até o fim, como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em sexto lugar, um cristão maduro controla a língua. Oh, difícil negócio, hein? Controlar a língua é um dos maiores desafios para a vida cristã. É um dos maiores desafios para que alcancemos a maturidade. Se um cristão tem um bom controle de sua fala, você sabe que ele está no caminho da maturidade. Olha só o que a Bíblia diz. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Escreve o apóstolo Tiago na sua epístola, no capítulo 3, versículos de 1 a 13.
Um motivo que faz uma pessoa se estagnar na vida ou se distanciar cada vez mais do propósito maravilhoso de Deus é o fato de não saber dominar a sua própria língua. Esse é o mal da humanidade. O domínio da língua é fundamental para não comprometer a maturidade cristã ou a maturidade espiritual. Ela profere palavras que machucam, briga com as pessoas, conta fofocas, fala mal dos outros, se envolve em conversas infames e não percebe que sua língua está corrompendo sua vida por inteiro. Esse é o comportamento da pessoa que verdadeiramente não tem domínio sobre a sua língua. É tititi pra cá, é disse-me-disse, é fofoca, é fuxico, é murmuração. Do mesmo jeito, quando não temos o controle consciente da língua, mas a deixamos solta por tanto tempo, não percebemos quando estamos sendo ásperos, arrogantes, sarcásticos, críticos, ou que estamos falando palavras que satisfazem apenas o nosso próprio ego. É fato. Muitas vezes nós falamos palavras que ofendemos as pessoas para satisfazer o nosso próprio eu, para satisfazer o nosso próprio ego, os nossos anseios e perspectivas, infames, todavia. E quando percebemos, já causamos danos à nossa volta e situações que nos fazem arrepender depois. Aí, oh meu Deus, teria sido tão bom se eu não tivesse falado aquela palavra. Teria sido tão bom se eu não tivesse me expressado daquela maneira. Eu poderia ter sido mais polido. Eu poderia ter sido mais cauteloso. Eu poderia ter dito a verdade de uma forma, que as pessoas entendessem sem que causasse ofensa. Esse é o grande problema da língua. Dominar a língua exige de cada cristão maduro o conhecimento da palavra de Deus, o relacionamento pessoal com Deus. Se você não se relaciona diariamente com Deus, dificilmente você vai saber dominar essa língua. Você vai falar coisas horríveis, horripilantes, aberrações e escândalos que aparecerão por causa da sua língua. Língua não domada, língua afiada para o mal, língua dominada pelo inferno, língua que age como uma peçonha de áspide, de cobra, de víbora. Sabemos o quanto é difícil ter o controle da própria língua. E como escreveu Tiago, nenhum ser humano é capaz de dominá-lo completamente. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas deseja que através dele nos tornemos melhores a cada dia. Ouça o que Salomão diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. O primeiro texto está em Provérbios 10 e 19, o segundo 17 e 28 de Provérbios também. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. Já o salmista aconselha: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Salmo de número 119 e o verso de número 172. Que coisa tremenda! Aliás, o Salmo de número 119 é um banquete da palavra. Você já pensou se todos os dias nós lêssemos pelo menos o Salmo 119? Estaríamos bem alimentados, bem nutridos e teríamos maturidade suficiente para verbalizar a palavra, profetizar a palavra, ensinar a palavra, ao invés de usarmos a língua para amaldiçoar, para maldizer, para falar coisas arrogantes. Por último, nós temos o sétimo aspecto, não é, que reflete a maturidade do cristão. Ou seja, um cristão maduro reflete o caráter de Deus para o mundo. Mateus capítulo 5, versículo 48 diz: Se vós, pois, perfeitos, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. Sede
vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A palavra grega que aparece aqui em Mateus 5,48 é a mesma que aparece lá em Efésios capítulo 4. É teleios, ou teleios, literalmente significando maduro, completo, aquele que atingiu o alvo, o objetivo, a meta. Em 1 Coríntios 14:20, Paulo emprega teleio, denotando física e intelectualmente homens amadurecidos. O sentido de perfeito de Mateus 5,48 é que Deus exige de nós perfeição em nossa esfera, assim como Ele é perfeito em sua própria esfera. Observe isso. A perfeição de Mateus 5,48 não é a perfeição absoluta na qual Deus encontra-se. Não. A perfeição é a perfeição dentro da nossa esfera, dentro dos nossos limites humanos, para que nós possamos expressar o que? O caráter de Deus. Deus deseja de nós o serviço mais perfeito que nos é possível prestar a Ele. A perfeição do nosso culto a Deus, a perfeição do nosso serviço a Deus deve ser consciente, como Paulo ensina em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Veja que Paulo está exatamente fundamentando aquilo que é a perfeição de Mateus 5,48. O nosso teleios, a nossa maturidade, o nosso nível de maturidade, depende exatamente de a gente observar Romanos capítulo 12. Nós temos que aprender a nos sacrificar e que o nosso sacrifício seja santo, agradável, perfeito. Que o nosso sacrifício alegre o coração de Deus, traduza para Deus aquilo que cada um de nós, de per si, consegue fazer para Ele, mesmo sendo débeis, mesmo sendo frágeis, mesmo sendo vasos de barro, mesmo sendo fracos, mesmo tropeçando muitas vezes, mas nós estamos nos esforçando para alcançar o nível de perfeição dentro da nossa própria realidade. Cada um tem a sua própria realidade de perfeição. Nós não podemos julgar o nível de maturidade de uma pessoa para outra, apesar de a gente identificar um cristão maduro pelo fruto que o cristão oferece, pelo fruto que o cristão produz. À medida que eu estou produzindo fruto digno de arrependimento diante de Deus, eu estou mostrando às pessoas que o meu nível de maturidade, o meu grau de maturidade está acima daquele que, por exemplo, está dando seus primeiros passos na vida cristã. Mas isso é apenas para a gente poder ter um entendimento de que cada um de nós tem o seu nível de maturidade, o seu grau de maturidade, e deve se esforçar, sim, para que essa perfeição que é expressada pela sua maturidade seja cada dia melhor, seja cada dia mais aperfeiçoada pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo no homem interior. Joseph Angus, em História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, na página 145, comentando a palavra perfeição, assim se expressou: a perfeição se acha definida em várias partes da Bíblia. O termo emprega-se em muitos lugares do Velho Testamento, como sinônimo de retidão ou de sinceridade. Então veja bem, que perfeição é também sinônimo de retidão e sinceridade, como Salmo 37, verso 37. No Novo Testamento significa ou a posse de um claro e exato conhecimento da verdade divina, ou a posse de todas as graças do caráter cristão num grau maior ou menor. E é aquilo que eu acabei de dizer aqui, vai depender da pessoa, porque crescimento depende, está intrinsecamente relacionado ao aspecto individual. Então, crescimento é individual. A primeira destas significações vê-se em Hebreus 5,14, onde se diz que o mantimento sólido é para os perfeitos, teleios, como nós já vimos aqui, os que já, pelo costume, têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. E também já vimos aqui 1 Coríntios 2,6 e Filipenses 3,15. A segunda definição vem em Tiago 1,14, né?
onde perfeito significa o mesmo que completo na maneira de viver. Em 2 Pedro 1,15 se enumeram os dons que formam o cristão perfeito. Pois bem, aqui nós temos 7 características da maturidade cristã relacionadas à palavra teleios. Um cristão maduro reconhece a diferença entre certo e errado e faz o que é certo. Um cristão maduro não é facilmente influenciado por falsos ensinos ou falsos ensinamentos. Um cristão maduro está enraizado no amor. Um cristão maduro serve à igreja, serve ao corpo de Cristo, serve ao reino de Deus. Um cristão maduro vive com uma perspectiva de vida eterna. E um cristão maduro controla a sua língua, tem que ter domínio da língua. E por último, 7º lugar, um cristão maduro domina a sua língua, né? Um cristão maduro reflete o caráter de Deus para o mundo. Então, o cristão maduro domina a sua língua e, em 7º lugar, um cristão maduro reflete o caráter de Deus para o mundo. Será que nós estamos resplandecendo como astro de Deus no mundo? Será que o nosso grau de maturidade, nosso nível de maturidade chegou dentro de um patamar, chegou a um patamar que a gente realmente possa dizer: Deus seja glorificado pelo testemunho que expresso diariamente diante das pessoas, porque verdadeiramente estou resplandecendo como astro de Deus neste mundo. Sou luz do mundo e sal da terra. Querido, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija passo a passo para que teleios, maturidade cristã, seja uma realidade constante até que alcancemos a estatura de varão perfeito. Amém? Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.